Fala, parametrizados, tudo bom? Tudo certo com vocês? Espero que seja tudo maravilhoso aí com vocês. Olha só, no vídeo de hoje, tá? Eu quero falar sobre um input, exatamente. É um input que ele se repete em vários componentes no Grasshopper. E assim, eu vou fazer esse vídeo, tá? Porque às vezes é um pouco chato nas lives que eu falo, mas não falo muito bem sobre o que é, porque exige uma explicação maior, tá? Então eu quero fazer um vídeo exatamente sobre o input seed, tá? Ele é muito importante e ele aparece muito nos componentes onde a gente usa um pouco, digamos assim, de aleatoriedade, tá? E assim, ele tem uma importância muito grande para quando a gente quiser criar variações, tá? Ele é relativamente fácil da gente entender, mas a gente tem que primeiro entender assim, os conceitos de onde é que surge esse seed e como é que ele entra aí naqueles componentes, beleza? Bom, e lembrando, tá? Se tu gosta de arquitetura, design, engenharia e programação, tu tá no lugar certo. Eu te convido a te inscrever aqui no nosso canal, beleza? Já deixa o like nesse vídeo, tá? É gratuito, não custa nada pra vocês e nos ajuda muito aqui no YouTube, então deixa aí o joinha pra gente, tá? Como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar no vídeo que eu vou estar respondendo todo mundo. Eu leio todos os comentários, tudo e respondo todo mundo, tá? Então fica bem tranquilo, pode botar aí um comentário se tiver alguma dúvida, ok? E também, olha só, não só aqui no nosso YouTube, a gente também tem o nosso Instagram, @parametrizado. E lá é, digamos assim, o nosso principal meio nosso canal de contato, assim. É muito mais rápido eu avisar pra vocês se vai ter live, quando é que vai ter vídeo, coisas do tipo, entendeu? Então eu super recomendo também vocês nos seguirem lá no nosso Instagram, beleza? Então é isso, vamos lá então pro nosso vídeo. Olha só, o que é então o nosso seed? Eu vou pegar aqui no Grasshopper, que a gente vai estar usando majoritariamente ele. O que é o nosso seed? Bom, o seed, tradução, é semente, tá? E essa ideia de seed vem numa ideia de como se fosse, digamos assim, uma variável que, dependendo do valor dela, que vai criar pra gente alguma geometria. Vamos botar dessa maneira, tá? É uma variável que, dependendo do valor que eu boto, ele me dá um resultado diferente, ok? Um momento muito nerd agora, muito nerd mesmo. Não me perguntem como é que eu sei disso, tá? Mas pra quem sabe daquele jogo Minecraft, pra cada mundo que é criado existe um seed. E esse seed é uma string, que no caso é um monte de letra e também de números, então acaba sendo também um hash, enfim. Que a partir daqueles números, aquelas letras, o computador pega elas e usa ela como parâmetro para criar lá o mundo lá do Minecraft. E o seed é um pouco dessa ideia, tá? O seed, ele é um valor, tá? Ele é um parâmetro, né? Acho que é mais adequado a gente falar isso, tá? Ele é um parâmetro que vai dizer como aquele objeto vai ser criado, tá bom? Esse é o conceito geral. Vamos lá, onde é que o seed aparece? Como eu falei para vocês, ele aparece em componentes onde tem aleatoriedade, tá? Onde exige uma certa aleatoriedade. Por exemplo, se eu vim aqui em set, tá? E eu vim em sequência e eu vim em random, nossa, que óbvio, tá? O random, esse componente, ele gera pra gente números aleatórios. E ele tem aqui o input seed, ok? A gente tem o jitter também, que ele possui aqui esse nosso seed. E a gente tem aqui em vector, grid e esses populates aqui, ó, o 2D, a gente tem o 3D e a gente tem também o geometry. Todos eles possuem esse seed, ok? Então, olha só, vamos partir primeiro com esses aqui que são mais, que tem mais a ver com geração de dados, tá? Esse aqui é com geometria. Olha só, como é que funciona esse componente random? Como eu falei, ele gera números pseudo-aleatórios. Isso é uma coisa importante e quem sabe seja assunto de um próximo vídeo por que é pseudo-aleatório. Mas olha só, ele pede um range, que é basicamente um mínimo e um máximo, né, dos números que eu vou criar. Eu posso criar ele rapidamente com um painel de 0 até 10. Isso aqui, se eu colocar no input de domain, ele entende que aquilo ali é um domain, tá?
Então agora ele vai criar números de 0 até 10. E aqui eu tenho a quantidade de números. Eu posso botar, por exemplo, aqui 50. Tá? E aí vocês vão ver que o resultado vai ser essa minha sequência de números, que estão variando de 0 até 10 e a gente tem 50 números. E aí entra o seed. O seed, tá? Ele é um valor qualquer, ele é um número inteiro que eu coloco aqui e o componente ele começa a usar esse valor como parâmetro para a criação de novos números. Por exemplo, se eu botar aqui um slider de 1 até 10 e eu colocar esse valor no meu seed, repara que agora eu tenho novos números. E toda vez que eu vou mudando esse meu seed, ele vai criando novos números. Imagina que o seed é como se fosse a primeira variável que vai determinar como que esses valores vão ser criados, tá? Como que eles vão ser gerados aqui nesse nosso componente, tá bom? Então, aqui é dessa maneira que o seed funciona. O jitter, tá? Eu já expliquei ele, porque eu uso muito ele, eu gosto dele, mas ele basicamente embaralha listas. Se eu pegar aqui e colocar uma lista, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, uma lista com 10 valores aqui, e eu colocar essa minha lista no jitter, o output vai ser uma lista embaralhada. Ó. Ele embaralha essa minha lista aqui. E a gente tem esse J, que é jitter, que basicamente diz o quanto embaralhado a gente quer. Se a gente quer muito ou pouco. E esse valor é de 0 até 1. Eu posso botar um slider de 0 até 1.0. E 0, ele vai manter a mesma lista. Se eu colocar 1, ele vai embaralhar ela totalmente. E o ponto 5, ele mantém alguns valores no lugar que eles estão, tá? E aí vem o nosso seed aqui de novo. O que é o seed? Imagina que nessa situação, o seed é como que eu posso dizer para vocês assim, ó? Esse valor do seed, no jitter, é onde ele vai começar a trocar esses números aqui na minha lista, tá? Então, se eu botar aqui o 8, não necessariamente quer dizer que é um índice 8. Quer dizer que ele só vai começar de algum valor. E vai começar a embaralhar, tá? Se eu mudar aqui, ó, vocês estão vendo ó, que a minha lista ela vai mudando, certo? Então, isso aqui é essa semente, é essa variável que indica como a gente vai embaralhar essa nossa lista com o componente jitter. Bom, esses dois aqui, tá, são em relação à criação de dados. Se a gente vier agora aqui para os nossos populates que eu mostrei para vocês, vamos lá, eu vou usar o 2D, o 3D e o Geometry. O populate 2D, ele pega e coloca vários pontos numa região 2D. A gente tem o input R, que é a região, eu posso colocar um outro retângulo aqui, serve. Eu vou usar esse aqui por enquanto. A gente tem o count, que é a quantidade de pontos que eu estou gerando ali. Então eu posso escolher ó, quantos pontos eu vou gerar ali. E nesse aqui a gente tem o seed de novo. Nesse caso, o que ele faz? O seed basicamente delimita onde que a gente vai começar a espalhar esses pontos e onde é que vão estar o posicionamento deles. Se eu botar aqui, ó, ele começa com o valor 1. Se eu botar esse slider aqui, ó, repara que ele vai trocando ó, o posicionamento aqui desses meus pontos. Tá bom? Ele não muda a quantidade, ele não muda necessariamente o espaçamento, porque isso aqui é aleatório, ele não muda a região que estão aqueles pontos. Ele só muda por onde ele começa a distribuir esses nossos pontos aqui, tá bom? Eu ainda estou com 50, ainda está na mesma região, eu só estou mudando qual que vai ser essa sementinha, qual que é o começo que ele vai começar a distribuir esses pontos nessa região. Aí, por exemplo, ó, se eu entrar aqui com um Voronoi, clássico, óbvio, e botar uns pontos aqui, né? Eu vou extrair esse meu parâmetro e vou botar aqui na minha região, tá? Desculpa, eu quero aqui no boundary, esse mesmo. E eu mudar meu seed, olha só, eu vou acabar ter várias opções, ó, de Voronoi, tá bom? É para isso que o seed funciona nesse caso. A gente está embaralhando esses nossos pontos. A gente está escolhendo ali e determinando por onde que eles vão começar a ser distribuídos naquela região e esse valor determina isso, tá? Gente, entende que esse valor aqui não quer dizer pra gente nada, ele não interfere em lista, ele não interfere em geometria. Dentro desse componente aqui, o random também, e esses dois, e muitos outros que usam o seed aqui dentro do Grasshopper, existe lá uma função que
que gera números aleatórios, que embaralha a lista, que distribui pontos em 2D, em 3D e depois em geometrias. E o seed entra nessa função, tá? E aí ali ele faz essa geração, tá bom? Nesse caso, o seed, ó, muda onde os meus pontos estão localizados naquela região. Isso, de novo, isso aqui não quer dizer que vai mudar a minha lista, não quer dizer que vai mudar a quantidade de pontos, não quer dizer que vai mudar a minha geometria. É só uma variável para a gente criar outras opções. É a variável que vai dizer, ó, a partir desse número distribui dessa maneira, a partir desse outro número distribui dessa maneira, a partir desse número me gera esses pontos, a partir desse aqui distribui, embaralha minha lista de outra maneira, tá? Se a gente seguir a ordem, eu tenho aqui o meu Populate 3D, agora a gente passa para a nossa terceira dimensão, e ele tem basicamente os mesmos inputs que o 2D. Ele tem a região, isso aqui agora é uma caixa, né, porque a gente está em 3D. A gente tem o número de pontos, eu posso botar esse mesmo aqui, ó, e escolher meu número de pontos. E eu tenho de novo o meu seed. Se eu botar aqui meu seed, ó, os meus pontos eles vão sendo distribuídos de outra maneira ali dentro daquela minha região. Seguindo a lógica, se eu colocar aqui, ó, Voronoi 3D, eu boto aqui os meus pontos. Eu tenho que botar aqui o meu box, que é a minha caixa, né? Eu posso utilizar essa mesma aqui do meu Populate 3D. E aí vocês podem ver, ó, se eu tirar o preview disso, eu vou criar esse meu Voronoi 3D. E se eu mudar o seed, ó, ele vai mudando como que é aquele meu Voronoi. Por quê? Porque eu estou mudando a posição dos meus pontos. Certo? Ó, estou mudando elas aqui. Consequentemente, eu mudo também esse meu Voronoi 3D. E o Populate Geometry ele segue a mesma ideia. A única diferença do Populate Geometry é que ele não trabalha com regiões, ele trabalha com geometria. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma caixa e eu fizer aqui uma outra caixa meio que dentro dela, certo? Dessa maneira. Vou mudar em Shaded. Se eu usar aqui, ó, Boolean Union para juntar esses dois objetos. E agora, eu referenciar como um B-Wrap. Vou trazer para cá. Eu estou distribuindo, ó, onde está aquele meu objeto. Não é uma região 2D nem 3D. É onde aquele meu objeto está existindo, ó. E ele fica na superfície daquele nosso objeto ali. E depois disso, ó, são os mesmos inputs, ó. Quantidade, posso pegar esse mesmo. E de novo, o nosso seed. Se eu colocar aqui e eu mudar esse valor, ele começa, ó, a distribuir esses pontos de X maneira dentro, na superfície desta minha geometria. Ok? Galera, então esse aqui é o vídeo de hoje, tá? É um vídeo rápido, tá bom? Mas eu acho que é importante vocês saberem esse conceito do seed. E como vocês viram, tá? Não é muito complicado. Como eu falei, o seed ele serve para definir naquele código que tem ali dentro, naquela função que tem ali dentro para rodar esses componentes, como ele vai começar aquela função. À medida que a gente vai mudando esse número, ele começa de uma maneira diferente. Mas lembrando, isso aqui não muda nada na nossa geometria, na nossa lista, nada. Ele só indica como o componente vai começar a distribuir esses pontos, criar números aleatórios, embaralhar a lista e qualquer outro componente que vocês acharem dentro do Grasshopper que tenha esse input seed, a ideia é a mesma, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, galera, se inscrevam no canal, deixa o like aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida sobre isso vocês podem comentar aqui nesse vídeo, tá bom? E também nos siga no Instagram, @parametrizado. Beleza? A gente se vê semana que vem, tá? Com mais um vídeo, mais uma live, tá bom? E é isso. Bom final de semana pra vocês e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.